Salve, salve rapaziada, Thunder Cartoleiro na área. Me chamo Gil, então vamos para mais uma rodada. Vem que a rodada 9 tá cheia de novidades. Vamos começar logo pela zaga, sem muita enrolação. Vou falar algumas opções para vocês que eu acho legal, tá pessoal? Então, começando pela dupla do Flamengo. Eu prefiro sempre o Rodrigo Caio do que o William Arão. Mas o Flamengo joga um clássico contra o Fluminense, é um clássico difícil, porém... eu acredito que esse jogo tenha muitos escanteios. E muito escanteio significa chance, perigo de gol para Rodrigo Caio, ele não fazer um golzinho, dar uma assistência ali de cabeça, uma sobra. Porque são jogadores bons no jogo aéreo e dificilmente eles vão negativar, né? A gente pode ver aqui Rodrigo Caio muito regular, mesmo quando perde o SG, deixa seus scouts ali. Então, uma primeira opção que eu digo para vocês, Rodrigo Caio. O trio do Atlético Paranaense, tanto o Thiago Heleno quanto o Zé Ivaldo e o Pedro Henrique. O Pedro Henrique não tá provável aqui ainda, mas ele provavelmente vai entrar. E o Zé Ivaldo tá provável, mas é dúvida, tá pessoal? Talvez o técnico do Atlético Paranaense troque a formação essa rodada. Eles jogam normalmente no 3-5-2, mas essa rodada talvez fique no 4-4-2, com o Léo Cittadini no lugar do Zé Ivaldo. Isso pode mudar algumas coisas. Mas é uma boa. O Thiago Heleno tá bem desvalorizado. É um ótimo jogador na jogada aérea. O Zé Ivaldo fez gol na rodada passada. Então é uma boa. Eu vou preferir o Pedro Henrique entre os três. Mas vamos ver como é que a rodada vai se mostrar pra gente. A dupla do Galo, um excelente pra rodada. O Cuiabá não tem um potencial ofensivo muito grande. Então o Zé Hever e o Igor Rabelo são ótimos pra rodada. Porém, tem os laterais, né? O Guilherme Arana é uma boa pra rodada também e eu não quero dobrar. Então, por isso eu não vou preferir ninguém da zaga do Galo. Thiago Heleno, Jeromel. Jeromel, aquele cara que a gente conhece, né? Mito. Ele dificilmente vai negativar. Se tomar o gol, ele ainda vai deixar seus pontinhos ali, 3, 4 pontos. Então, Jeromel, acho que essa rodada é impossível ficar de fora. Bem difícil, vai ser um ponto bem fora da curva e sem Jeromel. Os zagueiros do Corinthians contra o Internacional. É um jogo difícil, porém, Silvinho deu uma arrumada na zaga ali. Parece um time bem constante defensivamente. Então, é uma dupla que pode dar certo na rodada se segurar um SGzinho aí. Pode ser um ponto fora da curva. Entre o João Vitor e o Gil, acho que eu preferi o Gil essa rodada. O João Vitor até desarma mais, mas está bem valorizado. Então o Gil precisa de menos pontos para valorizar. Então por esse motivo eu preferi o Gil do que o João Vitor. Já falei do Zé Ivaldo. E para finalizar, os zagueiros do Palmeiras. Acredito que o Sport tenha dificuldades para fazer gols, mesmo em casa. Palmeiras veio de uma vitória, então uma vitória fora de casa contra o Internacional, lá no Beira-Rio, vitória difícil e com um jogador a menos, né? Então, Renan e Luan são ótimas opções para a zaga essa rodada. Eu prefiro o Renan. Acredito que ele tem um potencial de desarme maior. Tá menos valorizado que o Luan, então precisa de menos pontos para começar a valorizar. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou preferir aqui o Pedro Henrique. Então, minha dupla de zaga por enquanto, Pedro Henrique e Jeromel. Nas laterais, a gente já começa com o Massinho, sendo uma das melhores indicações para a rodada. Mas como eu falei, o Massinho ele normalmente está jogando como ala naquele esquema 3-5-2. Como provavelmente o Atlético vai mudar essa rodada, o Massinho ele perde um pouco do potencial ofensivo. Mas o Atlético Paranaense tem uma possível SG. Eu sei que Fortaleza é um time organizado, mas o Atlético defensivamente dentro da sua arena está bem regular. Os laterais do Corinthians é uma boa para rodada também, como eu falei, serve como eu falei, para os zagueiros, para os laterais. É um jogo difícil, mas o Corinthians está apresentando uma melhora e possivelmente pode segurar um SG, um jogo difícil, 1-0, 0-0. Então, Fagner e Fábio Santos são uma ótima opção para quem quer fugir um pouco dos mais escalados. Egídio, bem desvalorizado contra o Flamengo. Pega o lado direito do Flamengo com Vitinho. O lateral direito, Mateuzinho, que sobe muito. Então provavelmente vai ter alguns desarmes nesse jogo. E não acredito no SG, mas acredito que ele pode desarmar muito. Como está bem desvalorizado, é uma boa opção. Abner Vinícius, com a volta do 4-4-2, ele ganha um potencial a mais. Que ele ano passado jogava
nesse esquema e ele ia muito bem. Então, além do potencial do SG que ele tem, é um ótimo jogador quando chega apoiando ali a parte ofensiva. É uma boa pra rodada também. Inclusive, pessoal, é válido a dobra do Atlético Paranaense. O Pedro Henrique, Abner Vinícius, Pedro Henrique, Marcinho, ou até mesmo com o Thiago Heleno, ou o próprio Zé Ivaldo se jogar. A dupla de lateral do Flamengo, não preciso nem falar, né, pessoal? Os caras mostram assim, média altíssimas, você vê que eles são bem regular, dificilmente eles vão negativar mesmo tomando gol. O Mateuzinho tomou gol, tomou cartão e ainda assim não negativou na rodada 7, então uma ótima. Pega o Fluminense, que é um clássico, a gente sabe, mas potencial ofensivo do Flamengo, principalmente em clássicos, se mostra bastante promissor. Então, acredito que é uma dupla muito boa para a rodada. Um ou outro, quem escolher, tá bem servido. Guilherme Arana, não tem como deixar de fora, eu vou explicar por quê. Galo, com a volta do Nacho, se mostrou bastante ofensivo e bem objetivo. Então o Guilherme Arana ganha muito com isso, que ele é um jogador que gosta de apoiar bem o ataque. E o Galo pega o Cuiabá, né, pessoal? O Cuiabá é um time a gente sabe que é inferior tecnicamente. Mesmo que em casa a gente viu que ele tem pouco a oferecer de perigo para a defesa adversária. Então, o Guilherme Arana, com potencial de SG e com potencial de participar de gols ou até finalizações. Então, o Guilherme Arana é a minha primeira escolha de laterais. A dupla do Palmeiras, Vitor Luiz e Marco Rocha. Saraiva é uma boa também, pensando no SG. Porque eu vou dizer, esse jogo do Inter e do Corinthians vai ser um jogo bem amarrado. Então, Saraiva, Fagner, Fábio Santos são uma boa para quem quer fugir ali dos mais escalados. Acredito que é só, não tem muito para ir além disso. Acho que eu vou ficar com o Mateuzinho. Se o Atlético Paranaense for com 3-5-2, eu coloco o Marcinho no lugar do Mateuzinho. Meio campo. Essa rodada aqui tem muita gente bem valorizada, o Nacho, o Rafael Veiga. Desculpa. Então é um jogo muito uma posição muito difícil para rodada. Galera, não tem como deixar Gustavo Scarpa de fora. Essa rodada aqui ele entrou no segundo tempo, o time tava com a menos, então eu não consideraria. A gente tem que olhar da sétima rodada para trás e o cara tá simplesmente um monstro. Ele tá chutando a gol, o técnico deu a carta branca e ele pega, ele chuta, ele não tem essa, ele não conversa. Rafael Veiga é uma boa pra rodada também. É o cara que bate pênalti, então um possível pênalti, Rafael Veiga que vai estar batendo. Tem uma média muito boa, também tá bastante regular. Não tem como. Inclusive, eu vou dobrar os dois. Porque como eu não vou com nenhum atacante do Palmeiras, e eu acredito que o Palmeiras seja favorito para essa rodada, um dos favoritos, né? Então eu dobro os dois meios do Palmeiras, que são meias que chutam a gol. Provavelmente, se sair gol, vai passar nos pés de um desses dois jogadores. Então eu acho muito válido essa dobra. E aí o terceiro cara, você pode arriscar um pouco. Eu vou mostrar algumas opções para vocês aqui. Nacho, eu não vou colocar porque ele está bastante valorizado. 17 pontos na última rodada, mitou. Quem tava com ele se deu bem, mas tá bastante valorizado e eu tô querendo focar um pouco também nas cartoletas. Tô como no ataque, eu já vou com Hulk, com Marinho, que são caras que são caros, provavelmente precisa de uma pontuação alta para valorizar. Eu não vou com o Nacho aqui nessa rodada, mas galera, quem tem cartoleta, quem quer apostar nele, quem quer bancar, vale muito a pena. O cara é muito monstro também, regular. E é isso. Ederson para desarme é uma boa. Vina, Sobral e Lima. Velho, eu sinceramente não quero ir sem um cara do Ceará no meio. Difícil. Fernando Sobral para desarme. O Vina tá mal na temporada, mas é o Vina, né, pessoal? E tem um Lima. Lima tá bem demais na temporada, fazendo gol, chutando, finalizando. Muito regular. É uma opção forte. Entre os três, eu acho que eu prefiro o Lima para essa rodada. Juventude não é tão bom defensivamente, então eu acho que eu prefiro o Lima. Jean Mota contra o América Mineiro. Um cara que tá regular também no ano, fazendo gol, dando assistência. Porém, o América Mineiro deu uma melhorada com o Mancini. Então, tem que ficar de olho aí. É uma boa opção.
Claudinho contra o São Paulo. São Paulo tá em crise, talvez. Não tá tão legal. Então é uma boa. Zaracho fez 20. Acho que pouca gente vai com ele. Ele precisa de muito para valorizar. Então, mas é uma boa. Patrick é uma ótima pra rodada, pra desarme, pra chutar no gol, finalização. Quem sabe um golzinho aí. Patrick é uma ótima. Aqui tá o ouro, pessoal. Matheus Terãs. Não sei se é Matheus, mas o nome dele é Terãs. Ele é um jogador que tem 3 assistências e um gol na temporada já. Tem alguns desarmes, só tomou um cartão amarelo. Então é um jogador que ele chega bem, apoia bem a parte ofensiva, chuta muito no gol. É uma boa pra rodada. O Atlético Paranaense pega o Fortaleza em casa, na arena. Tá muito forte, ganhou de 4-1 do Fluminense. Então é um jogador promissor pra rodada. Benítez, eu não sei se é uma boa. Raul, pessoal, desvalorizado. Raul, muito regular. A pior rodada dele foi a passada, mas ele tomou um cartão bobo ali. E foi um jogo atípico do RB inteiro, não só do Raul. Tanto o Claudinho quanto o Arthur, o Ítalo ficou bem abaixo. Então, talvez o Bragantino volte com todo o seu potencial agora contra o São Paulo. Então, o Raul é uma boa. Rodriguinho, uma boa contra a Chapecoense fora de casa. Acho que é isso, pessoal. Eu vou ficar com Lima, tá? Mas as opções que eu falei todas são boas. Ataque. Aqui não tem muita conversa. Primeira coisa que você tem que fazer, se nem cartoleta, é assim. Hulk, Marinho. Não precisa falar nada, só olhar pra média dos caras. Sem grandes mitadas, porque a gente vê o Bruno Henrique aqui 7, o outro 7 também, mas aqueles jogadores que fizeram mais de 20 pontos, esses caras não, esses caras estão aqui naquela média, 16, 7, 5, 5. Então, pessoal, regularidade é o nome desses rapazes. Marinho e Hulk não tem como deixar de fora. Então, no meu time eles estão. Aí, a terceira vaga, o que é que você tem que fazer? Pode pegar um Bruno Henrique no clássico, rei dos clássicos Bruno Henrique. Gilberto contra a Chapecoense. A gente sabe que as duas mitadas que ele deu aqui, 16 e 22, foi fora de casa. Então, ele é um jogador que gosta de fazer gols fora de casa. Temos Arthur Ítalo. Jogadores pegam São Paulo. São Paulo defensivamente está bem fraco. Acredito que vai ser um jogo de gols. E se sair gol, provavelmente vai passar pelos pés de um desses dois jogadores aqui. Claudinho também. Matheus Peixoto tá uma boa, não tem como não falar, né? O cara tá simplesmente fazendo gol a 4 rodadas seguidas. Quem quiser apostar aí, vai deixar de ser aposta daqui uns dias, hein? Fazendo gol toda a rodada. Pedro, lei do ex, é um excelente pra rodada, também um cara muito regular, finaliza muito durante o jogo. Ferreirinha, pega o Atlético Goianiense em casa, o Grêmio tá mal, mas ele tá bem, um cara bem regular. Tá desvalorizado, então dá pra fazer uns pontinhos aí, ele sempre vai te integrar. Sempre vai te sempre vai deixar uns scouts. Esses trava-línguas. Davidson, rapaziada, quem gostava de criticar o Davidson aí, o cara tá se mostrando muito regular, quando faz gol faz ali seus 10 pontinhos, não ficar com aquele 8 casado. Então aí é um jogador promissor pra rodada também. Matheus Babi, Bruno Lopes e Gustavo Mosquito. Savarino. Mas falar um pouquinho do Matheus Babi. Matheus Babi, jogador muito regular também, sempre tá deixando seus pontinhos e tem um potencial ofensivo essa rodada muito grande. Gustavo Mosquito, 7.13 cartoletas, baratinho. Pega o Inter, é um jogo difícil, amarrado, mas se sair gol do Corinthians, pode anotar. Tem participação do Gustavo Mosquito. Breno Lopes, quem não quiser o Davidson e quiser um atacante do Palmeiras, é uma ótima opção. Mas eu acho que eu preferiria o Davidson. E temos também o Savarino. O Savarino é um cara que estreou rodada passada e já foi com 7 pontos. Então, é um jogador bom. Ele e o Hulk, com o Nacho distribuindo, tá? Provavelmente vai dar certo. A gente viu a rodada passada que pegou o Atlético Goianiense, que é uma boa equipe defensivamente. E eles fizeram 4 gols. Então, não tem como não falar do Savarino também. Eu, por enquanto, vou optar pelo Ítalo. Goleiro, pessoal. É sem muito o que falar. Goleiro é aquele
tá difícil esse ano. Os goleiros que não sofrem gols é os que estão pontuando mais. Então, você pega aquele time que eu acho que não vai tomar gol e vai com o goleiro. Não tem muito segredo. Eu acho que nessa rodada, os potenciais, os melhores, né, pra rodada são Santos, do Atlético Paranaense, o Everson, do Atlético Mineiro, o Richard, do Ceará e o Jailson. Eu não fugiria disso, não. Eu acho que eu vou ficar com o Jailson, porque eu não tô com nenhum SG ainda do Palmeiras, então já isso aí é uma ótima opção. Técnico, a gente tem alguns técnicos legais para rodada, o Rogério Ceni, o Cuca, o Abel Ferreira, o Antônio Oliveira, Guto Ferreira. Para quem não tem um pouco de cartoletas, tem o Thiago Nunes aqui, 5 cartoletas, 6, né? 6 cartoletas, é um bom técnico. Como tá sobrando um pouquinho aqui, eu acho que eu vou com Abel Ferreira, na verdade o Cuca. Gostei da atuação do Galo na última rodada. Então, é isso. Capitão Hulk, mito demais. Fez 16 pontos com 2 assistências, então não tem como. Depois eu monto o banco de reservas. Acredito que vou esperar para ver as mudanças da rodada, ver se o Pedro Henrique vai jogar mesmo, se o Marinho, o Rafael Veiga vão jogar. E é isso. Um beijo e até a próxima. Vamos mitar.